Conexão intersubjetiva, objetiva e instrumental. Olá, eu sou Robson Marques, agente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade à nossa leitura estratégica esquematizada do nosso Código de Processo Penal. E hoje, meu guerreiro, minha guerreira, vamos tratar tudo sobre a competência título 5 do nosso Código de Processo Penal. Mas antes, confere aí comigo esse slide estratégico esquematizado que diz: determinará a competência jurisdicional pelo lugar da infração, pelo domicílio ou residência do réu, pela natureza da infração, pela distribuição, pela conexão ou continência, pela prevenção e pela prerrogativa de função estratégico e esquematizado. Esse slide, confere aí comigo também, meu guerreiro, minha guerreira, esse slide que trata da conexão ou continência estratégico esquematizado, que diz o seguinte: conexão, tem a conexão intersubjetiva, objetiva e a instrumental. A conexão intersubjetiva tem por simultaneidade, por concurso e por reciprocidade. E a conexão objetiva, ela pode ser teleológica e a consequencial. E já a continência, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Não tem como errar, meu guerreiro, minha guerreira. Conexão ou continência, isso mesmo, conexão. Ela se subdivide em intersubjetiva, objetiva e instrumental. Já a conexão intersubjetiva, ela pode ser por simultaneidade, por concurso e por reciprocidade. Já a conexão objetiva, ela pode ser teleológica ou consequencial. E já a continência, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Vamos ver daqui a pouco isso mesmo nos nossos artigos da nossa leitura estratégica e esquematizada, meu guerreiro, minha guerreira. Confere aí comigo o título 5 da competência, tratando tudo sobre a competência que acabamos de ver nesses slides estratégicos esquematizados. Artigo 69 diz o seguinte: determinará a competência jurisdicional, inciso 1, o lugar da infração; 2, o domicílio ou residência do réu; 3, a natureza da infração; 4, a distribuição; 5, a conexão ou continência; 6, a prevenção; e 7, a prerrogativa de função. Não tem como errar, meu guerreiro, minha guerreira. Decore o artigo 69. Determinará a competência jurisdicional, o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção e a prerrogativa de função. O capítulo 2, que trata da competência pelo lugar da infração, diz o seguinte, o artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Decore o artigo 70. O parágrafo 1º diz o seguinte: se for iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, e a competência será determinada pelo lugar em que tiver praticado no Brasil o último ato de execução. O parágrafo 2º diz o seguinte: quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. O parágrafo 3º, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Meu guerreiro, minha guerreira, despenco nas provas o parágrafo 3º. O parágrafo 4º diz o seguinte: nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques, sem suficiente previsão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado
frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Foi incluído em 2021, você duvida que vai cair na sua prova? Então, recapitulando o artigo, o parágrafo 4º estratégico 2021, meu guerreiro Megueira, nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, isso mesmo, quando praticado mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, E em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Estratégico, parágrafo 4º, incluído pela Lei 14.155 de 2021. Vai cair na sua prova. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2, vamos ver agora da competência pelo domicílio ou residência do réu. Diz o seguinte, o artigo 72, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. O parágrafo 1º, se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2º, se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. O artigo 73, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o fórum de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Estratégico, artigo 73. Capítulo 3, trata da competência pela natureza da infração. Diz o seguinte, o artigo 74, a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. O parágrafo 1º, compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1º e 2º, artigo 122, parágrafo único, artigo 123, 124, 125, 126, 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Você já sabe muito bem que está estudando direito penal quais são os crimes da competência do tribunal do júri, meu guerreiro, minha guerreira, força e honra. O parágrafo 2º diz o seguinte, se iniciado o processo perante o juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. O parágrafo 3º diz, se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410, mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença, está lá no artigo 492, o parágrafo 2º. Vamos ver agora o capítulo 4, que trata da competência por distribuição, apenas um artigo e um parágrafo único, que diz o seguinte, a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. O parágrafo único, a distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. Somente um artigo, um parágrafo único tratando da competência por distribuição. Vamos ver agora o capítulo 5, que trata da competência
por conexão ou continência, você já sabe que mais despencam nas provas é a competência por conexão, por continência, por prevenção, meu guerreiro e minha guerreira. Mas esse artigo 76 e esse capítulo é o que mais despencam nas provas. Artigo 76 diz o seguinte: a competência será determinada pela conexão, inciso 1º, se ocorrendo duas ou mais infrações. Aí você já memora, falou em duas ou mais infrações, você já pensa, opa, conexão, meu guerreiro, meu guerreiro. Falou em pessoas, você já vai ver daqui a pouco que liga a pessoas. Então a competência será determinada pela conexão, inciso 1º, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e o lugar. Então você já sabe que esse inciso 1º que trata da conexão, mas esse inciso 1º, a primeira parte, trata da conexão intersubjetiva por simultaneidade, porque diz ali a primeira parte, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Traduz essa primeira parte, conexão intersubjetiva por simultaneidade. A segunda parte que diz, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Traduzindo é a segunda parte, conexão intersubjetiva por concurso. E a última parte que diz, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Traduzindo aqui a terceira parte, conexão intersubjetiva por reciprocidade. Melhor do que isso, só isso mesmo, meu guerreiro, minha guerreira. Fosse honra, espero que você tenha pegado essas dicas, porque o objetivo aqui é lei seca, estratégica, esquematizada com Robson Cursos. Já o inciso 2, que a competência será determinada pela conexão, se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Você já sabe, a primeira parte trata de conexão objetiva teleológica, que diz, se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, você já liga aí a primeira parte do inciso 2, conexão objetiva teleológica. E a segunda parte do inciso 2 que diz, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. A segunda parte traduz a conexão objetiva consequencial. E o inciso 3, que traduzindo aqui do nosso artigo 76, que diz que a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Traduzindo aí o inciso 3, a conexão instrumental, meu guerreiro, minha guerreira. Não tem como errar mais aqui com Robson Cursos, artigo 76, traduzindo conexão, inciso 1º, tem 3 partes, que trata da primeira parte, conexão intersubjetiva por simultaneidade, segunda parte, conexão intersubjetiva por concurso, terceira parte, conexão intersubjetiva por reciprocidade. O inciso 2, traduzindo aí a primeira parte, conexão objetiva teleológica, a segunda parte, conexão objetiva consequencial. O inciso 3, que trata quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, traduzindo a conexão instrumental, com Robson Concurso aqui, estratégico esquematizado. O artigo 77, que traduz o que, meu guerreiro, minha guerreira, dizendo o que o artigo 77, a competência será determinada pela continência quando, inciso 1º, duas ou mais pessoas, eu já lhe disse. Falou em duas ou mais pessoas, você já liga a princípio aí na continência, porque duas ou mais infrações, o inciso 1º do artigo que acabamos de ver, conexão. Aqui o artigo 77, a competência será determinada pela continência quando, inciso 1, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, ou seja, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, traduzindo aí a continência subjetiva. E o inciso 2, no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, 54, Código Penal, traduzindo a continência objetiva, porque já liga aí o nosso Código Penal, mas o que despenca mesmo é o inciso 1º do artigo 77, que diz, a competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, traduzindo aí a competência subjetiva. O inciso 2, a competência objetiva, não tem como
como mais errar. E o artigo 78 diz o seguinte: na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. Inciso 1º, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. 2, no concurso de jurisdição da mesma categoria, a linha A, preponderará a do lugar da infração a qual for cometida a pena mais grave. B, prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações e as respectivas penas forem de igual gravidade. E C, firmar-se-á a competência pela prevenção. Nos outros casos, também despencam nas provas o artigo 78, meu guerreiro e minha guerreira, principalmente o inciso 2. E o inciso 3 diz o seguinte: no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. O inciso 4, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, você já sabe, prevalecerá o quê? A especial. Artigo 79 diz o seguinte: a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, guarde bem, também despencam, que diz que a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento. Agora, salvo, inciso 1, no concurso entre a jurisdição comum e a militar. 2, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. O parágrafo 1º diz o seguinte: cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152. O parágrafo 2º, a unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do artigo 461. O artigo 80 será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferente, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. O artigo 81, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. O parágrafo único, reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Artigo 82. Se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. O capítulo 6 diz o seguinte: da competência por prevenção. Então, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe que a competência por conexão e continência à prevenção despencam nas provas. Artigo 83 diz o seguinte: verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida extra relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, artigo 70, parágrafo 3º, 71, 72, parágrafo 2º e 78, inciso 2, meu guerreiro e minha guerreira. Então você já sabe, prevenção despencam, principalmente o artigo 83, recapitulando, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles
tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, traduzindo aí esses artigos. Vamos ver agora o capítulo 7º, que trata da competência pela prerrogativa de função. O artigo 84 diz o seguinte: a competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade, decore o artigo 84. O artigo 85, nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação, aquele ou a estes caberá o julgamento quando oposta e admitida a exceção da verdade. Artigo 86, ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar. Você duvida que esse artigo é estratégico? Então você já sabe que o artigo 86 diz o seguinte: ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar. Inciso 1, os seus ministros nos crimes comuns. 2, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do presidente da República. E 3, o Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Decore o artigo 86. O artigo 87 competirá originariamente aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios e prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público. O capítulo 8º, disposições gerais e especiais. Isso mesmo, disposições especiais. O artigo 88 diz o seguinte: no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Despenco nas provas, principalmente para delegado, meu guerreiro e minha guerreira. O artigo 88 diz: no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado, e este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. O artigo 89, os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime ou quando se afastar do país do último que houver tocado. Artigo 89, estratégico. Artigo 90, os crimes praticados a bordo de aeronave nacional dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro ou ao alto mar ou a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime ou pela da comarca de onde houver partido a aeronave. Artigo 90, estratégico. Artigo 91, nosso último artigo, diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira: quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 89 e 90, a competência firmará pela prevenção. Então você já sabe, quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção. Deus é bom e ama você, meu guerreiro e minha guerreira.